Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla, seu programa sobre cinema do Jornal da Orla. Eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do 5º semestre da Universidade Católica de Santos. E eu sou a Gabriela, estudante do 1º semestre de Publicidade e Propaganda. E hoje vamos falar do maior projeto de capacitação de cinema aqui na Baixada Santista com a Tami Vaz, nossa convidada. A Tami é coordenadora institucional do projeto Queiro, que já ajudou diversos cineastas da região a se profissionalizarem na área. Então, nosso papo vai ser maravilhoso e ao final teremos várias recomendações de filmes. Então pega sua pipoca que o Cine Orla já vai começar. E aí, Tami, pode contar um pouquinho pra gente da sua história, do seu movimento com o cinema, do Instituto Quero? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Bom, o Quero ele foi criado a partir do longa-metragem Quero, né? É uma obra de Plínio Marcos, com direção de Carlos Cortez, produção da Gulani Filmes. E o Carlão, quando ele desenvolveu o projeto, ele queria trabalhar com jovens que não fossem atores no elenco. Então a gente fez um trabalho aqui na Baixada, né, de pesquisa de atores com jovens periféricos da região. Então foram mais de 1.200 testes. Desses 1.200 a gente foi fazendo pequenas oficinas de preparação de atores e dali surgiu o elenco principal. Então a gente tem o protagonista, né, os atores principais desse elenco jovem. Quando acabou esse processo todo, né, que a gente ofereceu essa formação para eles, essa preparação para estarem no elenco, foi uma tristeza muito grande porque eles eram incríveis, né, talentosos. Então a gente entrou em contato com o Unicef e desenhamos um projeto de continuidade chamado Quero, Oficinas de Empreendedorismo e Cidadania através do cinema. E aí a proposta não era mais formar esses meninos como atores, e sim como realizadores, que eles pudessem fazer seus filmes, ingressassem no mercado de trabalho por meio das áreas técnicas, como diretores, roteiristas, produtores, Abrangendo editores. um pouquinho mais, assim. Exato, então eles iam ter muito mais oportunidades, né, do que como atores. E foi aí que a gente começa com esses jovens, eles produzem seus primeiros filmes no primeiro ano de oficinas, a gente inscreve esses filmes nos festivais de cinema e eles começam a ganhar prêmios em todos os festivais que passavam. Então a gente entendeu que o processo funcionou. Começamos a abrir inscrição para as oficinas para novos anos nas escolas públicas e fazendo essa pesquisa, né, com as regiões periféricas aqui da Baixada que tivesse uma juventude com o perfil do Quero. Então é assim que tudo começou. O longa Quero está no streaming na Netflix para todos assistirem. Muito bom. Bem, e quais foram os desafios que vocês enfrentaram para promover essa inclusão desses jovens no meio do audiovisual e por ter essa desigualdade social? O projeto ele nasce com essa proposta, né, de acesso ao mundo do trabalho. Então a gente queria formar essa mão de obra de uma juventude potente, talentosa, periférica e que eeles ingressassem no audiovisual, no trabalho, enfim. Era muito difícil. A gente estava em 2006, a gente estava fazendo uma transição do analógico para o digital ainda, antiga a parada. E aí foi um processo muito difícil de conseguir esse acesso para os jovens, né? Então a gente formou a primeira turma, onde que esses caras vão trampar? Aí formamos a segunda turma e agora temos 80. Como é que a gente faz para esses caras tramparem na área? Então começou a bater esse desespero de, pra que a gente está dando essa formação, que não é uma formação só técnica, é uma formação humana, cidadã, que a gente tem um núcleo psicossocial, tem toda uma formação de diversidade, enfim. Então a gente começou a tentar entender como pulverizar e abrir esses caminhos. Foi aí que, né, a gente entrou em contato com o prefeito na época e eu falei pra ele, cara, vamos montar uma Film Commission em Santos. O que é Film Commission? É uma comissão fílmica para atrair produções audiovisuais cinematográficas para a cidade. E aí a gente cria a Film Commission em um ano, que são 4, 5 produções por ano na cidade de Santos. Em um ano de Film Commission a gente pulou para 40. Foi uma coisa assim estratosférica. E aí a gente, caramba, esse negócio deu certo. Mas ainda não absorvia essa mão de obra de jovens. A gente estava indo para a terceira turma. E aí, caramba, não tem mercado para todo mundo, né? E aí a gente cria, então, uma produtora. Então vamos abrir uma produtora porque a gente vai começar a fazer os nossos próprios trabalhos, captar
né, com clientes para o mercado. Não era suficiente, porque era muito jovem, era muita gente. E a gente foi entendendo que o mercado era muito complexo para esses jovens daqui de Santos ingressar, porque aqui em Santos não tinha fomento, não tinha política pública. Então a gente começa a criar projetos dentro do Instituto que também oferecessem a oportunidade de mercado de trabalho para eles. Então a gente tinha a Film Commission ali, que era um braço com o governo, tinha a nossa produtora que fazia alguns projetos, mas ainda era incipiente, e aí a gente criou o Querô na Escola, que é um projeto que os jovens formados no Querô vão para dentro das escolas públicas dar aula de audiovisual e produzem filmes com os alunos da rede. E aí eles dão aula, tal, recebem seus cachês como arte educadores. Aí a gente cria o Querô Comunidade, que eles vão para dentro de comunidades periféricas, com um grupo de moradores dessa comunidade produz um documentário para esses moradores, com a temática que os moradores querem falar, enfim. Então, também são arte educadores, produtores desses projetos. Então, a gente começou a ampliar o nosso leque de projetos para cada vez mais ter oportunidade de trabalho, né, jobs para os jovens. Sim. Então, começou a rolar assim. Até que veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, putz, agora lascou, que como que a gente vai, né, trampar no audiovisual com pandemia. E nesse momento, a gente criou um programa chamado Conexões Querô. Então, a gente faz uma ponte dos jovens formados no Querô. Eles preenchem o banco de talentos, que são os seus currículos, portfólios e tal, e a gente oferece para o mercado. Então, é como se fosse uma agência, né? Uma Cato, que você põe o currículo lá e vê as vagas e se candidata. E aí a gente começa a fazer isso, faz uma parceria com a Netflix, faz parceria com grandes produtores e começa a acessar. O ano passado foram mais de 400 indicações de vagas de trabalho. Caramba. Então, foi um número excelente. Só no primeiro trimestre desse ano foram mais de 200. Sim. Então, tá crescendo esse negócio. Então, esse movimento do Conexões é muito importante porque a gente já oferece esse acesso, né? Fala, ó, tem essa vaga aqui de assistente de direção, de assistente de produção, de executivo, de editor, de videomaker, de arte educador, tá? Então, ao longo do ano, eles vão trabalhando muito mais, tendo muito mais chances de oportunidades. Então, os desafios são sempre esses, né? Sim. Além de captação de recursos para a gente manter o projeto em pé, né? A gente tem esses desafios também de acesso dos jovens, que tá num caminho muito bom. Sim, Isso é muito legal. Posso fazer uma pergunta? Claro. Esses projetos são além de São Paulo, região, ou vocês já se expandiram para Rio ou para outras áreas no Brasil ou até fora? Vocês já expandiram? Tem alguém que já saiu assim? Os jovens sim. Sim. Eles vão pra sim, claro. mercado, Exatamente. Né? Esses jovens Os mesmo. projetos do Querô, a gente atua na Baixada Santista. Né? Sim. Então, Santos, Cubatão. Os jovens são de Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, enfim. Então, Sim. a gente atua na região aqui da Baixada. Sim. Entendi. E você tem acompanhado alguma trajetória de algum ex-aluno seu que agora já é um profissional formado, que você tenha tipo, cara, esse aluno específico, tenho muito orgulho, quero contar, tem alguma historinha assim? Tem vários. Conta que você acha mais marcante, assim. Nesse banco de talentos, né, são 162 jovens cadastrados lá. Desses 162, assim, 50% já fizeram trabalhos incríveis, né? E tem alguns talentos que na nossa produtora, né, a gente estabeleceu que a gente vai produzir conteúdo próprio. Por que isso? Então, a gente quer lançar a carreira deles, né? Então, por exemplo, a gente tem o Vitor Vilaverde, que se formou na turma de 2007, né? E depois trabalhou na Gulani, foi para Apro, em São Paulo, esteve em Cannes. Hoje ele faz doutorado, terminou agora já, defendeu o doutorado dele em Ohio, fez faculdade federal em São Carlos e dirigiu o nosso primeiro longa, o Andor, ou segundo longa, o Andor, o primeiro longa é o Sócrates. Então o Vitor é um talento, né, uma potência, e o interessante é que esses jovens que se formam no Querô, vão para o mercado, se especializam e tal, eles retornam, né, para dar aula para os jovens, porque eles são uma referência, retornam para multiplicar aquele conhecimento. Então é muito bonito ver isso tudo acontecendo, né? Tem a Atena, a Sofia, que também é legal a gente citar, que é
uma jovem trans, que putz, a gente queria muito investir na carreira dela, porque a gente acreditava muito no potencial artístico e nesse talento que ela apresenta, né, de criativo, de roteiro, uma roteirista assim fabulosa, diretora fabulosa. E ela dirigiu um curta, né, um ano retrasado, que a gente vai lançar agora, chamado Tia Morgana, e é um curta-metragem que a gente ganhou o edital do PROAC, que é um edital dificílimo de ganhar, né? Foram 1.200 projetos inscritos e só 24 selecionados, tal, do estado de São Paulo inteiro. Então, são jovens, assim, estou citando dois, tem um monte, né? Tem o João, que hoje conhecido mais como Paçoca, que estava na equipe do Estou Aqui, né? Que acabou de ganhar o Oscar, então o Joãozinho estava lá, o Paçoca, né? Na equipe técnica, que sempre foi a área dele. Então, assim, é muito diverso, né? O número de jovens queirosos que estão no mercado e são talentos e estão aí seguindo as suas carreiras felizes, ganhando sua grana e vivendo de audiovisual e do cinema, né? Então isso é o mais importante. Muito lindo que o Queiro tá fazendo esse trajeto com os profissionais, né? Dando essa oportunidade de eles crescerem além daqui, né? Igual o Paçoca, que ganhou o Oscar também, né? Ele também ganhou o Oscar também. A responsabilidade dele também, assim, grande Oscar. E assim, mérito dele, exatamente, né? O cara, ele que batalhou pelo mercado, ele que correu atrás, fez as suas conexões, sua rede de trabalho, até chegar numa equipe, sabe, de maquinária elétrica ali que ele trabalha, que ele tá em um monte de longas séries e tal, porque engata um trabalho no outro. Então no audiovisual também tem isso, né? Aqui no Queiro, a gente oferece a capacitação, né? Oferece, agora com Conexões tem essa primeira porta aí de acesso, mas depois que o jovem consegue o primeiro trabalho, é com ele, né? Ele já tem que fazer ali aquela carteira dele, aquela agenda, aquele network, né? A gente vai estar ali sempre num suporte, mas é importante que o jovem tenha essa... Fazer o próprio corre. Seu próprio corre, isso aí. O próprio portfólio. Exato. Mas o Instituto Queiro, ele conquistou diversos prêmios. Mais de 120 prêmios, inclusive há 10 institucionais, perdão. 10 institucionais. E qual dessas premiações foi mais marcante, assim, ou que foi mais produzida, que marcou vocês? Tem uns prêmios, assim, que eles são mais marcantes por conta do mercado, tá? Então, eles dão mais projeção, né? Sim. A gente adora ganhar prêmio, adora ganhar qualquer prêmio, né? A gente prêmio sempre curte. Porque, é reconhecimento de mercado, né? Um reconhecimento, às vezes, mais técnico, né? De uma curadoria ali, de um festival e tal. Eu acho que, assim, os mais marcantes são quando a gente ganhou o Festival de Gramado, com o documentário Carregadores do Monte. Foi delicioso, porque quando eu fui com 3 jovens, né, que participaram do filme, nós fomos, foi uma bagunça, e aí eu falei, se a gente ganhar, a gente vai tirar uma foto jogada no tapete vermelho. E a gente tirou essa foto, a gente curtiu muito. Então, assim, tem isso também de ser também gostoso, uma brincadeira, um reconhecimento, uma valorização dessa juventude poderosa, saca? Sim. Outro prêmio, assim, que eu vejo que é muito importante, aí é um institucional, foi um da BBC, que a gente ganhou, um prêmio internacional, que é um reconhecimento de uma instituição aqui da América Latina, que atua com juventude e tal, também foi bacana. Um outro que é muito legal também foi a gente ter ganho o Spirit Awards, que é o Oscar do cinema independente, né, em Los Angeles, que acontece 2 dias antes do Oscar. E é muito legal que a gente concorre com todos os filmes que estão no Oscar, né? Então, a gente tava lá concorrendo com Roma, tal. Joaquim Fênix e o Christian Maneiros concorrendo de melhores atores. Eu encontrei com a Glenn Close no banheiro, ela com seu cachorro. É um evento que começa às 11 da manhã, o tapete azul. E aí depois, ao longo do dia, a gente almoça com todos aqueles cineastas do mundo, atores do mundo e tal. Tem a premiação e a gente ganhou de diretor revelação com o Sócrates, né? Também foi uma... E aí traz muita projeção, né? Prêmio, ele existe também para isso, reconhecer
ali. Às vezes é um reconhecimento técnico, às vezes é de mercado, às vezes é um reconhecimento social, Sim. né? Então é muito bom, muito bonito pro currículo, né, da instituição, valioso. Enfim, falei aí 3. Tem muitos. Como você enxerga, assim, porque eu só de ouvir já fico emocionado, né? É muito bonito você ver que um projeto aqui da nossa cidade, da nossa região, tem tanto prestígio, né? Porque essa é a palavra, vocês têm muito prestígio pelos festivais afora, Sim. né? Pelas pessoas em geral afora. Todo mundo que acompanha festivais e gosta desse tipo de conteúdo provavelmente conhece o Queiro, né? Como você enxerga a visão dos seus alunos? Como você vê a reação deles na hora que nosso projeto foi indicado a tal premiação, a tal festival, e aí chega lá e ganha? Como você enxerga a reação deles, a emoção deles? Eu vejo. Isso é legal perguntar pra eles, tá? Falar como eu, né, tenho Na sua percepção, assim, que você enxerga. Mas, eu vejo uma euforia muito grande, assim, né? Porque é isso, é o reconhecimento. Porque muitas vezes a juventude não acredita no seu potencial, né? Vocês ficam muito inseguros em acreditar que vocês têm talento, que o processo criativo de vocês é muito único, né? Que a gente quer filmes pensados por vocês, jovens, né? E ali acontece um pouco isso. Então, quando tem uma premiação, é um orgulho imenso, né? Dessa juventude de, poxa, olha lá, um reconhecimento, né? E não que precise do prêmio para que esse reconhecimento aconteça dentro do Queiro, porque a gente já valoriza isso neles, né? E faz com que eles entendam que eles estão nesse lugar de potência. Mas eu acho que é isso, é o orgulho, né? Falar, caramba, que nem quando eles veem a primeira vez o filme na sessão lá do Roxy, aquele cinema gigante para 500 pessoas, com o cinema lotado, aí sobe o nome do crédito, eles, é meu filme. Então é isso, essa apropriação, sabe? É muito bonito, Juliana. E é bom ver essas vozes dessas pessoas, né, no próprio audiovisual em si, que é muito importante. Fora da nossa região também, né? Porque aqui Exatamente. é aquele negócio, Santos é um ovo. Todo mundo se conhece, todo mundo tem aquela outra conexão, e aí você vai assistir um projeto, é primo do vizinho do meu amigo e todo mundo conhece. E aí todo mundo fica, caramba, que legal, Todo mundo próximo. conhece na própria cena. Então, Tá vendo, o moleque lá, fez um filme. E é isso, né? Daqui a pouco não vai ter um filme nesse país que não vai ter um jovem Queiro trampando na equipe de produção. A gente espera que estejam todos envolvidos em grandes produções. Isso já tem acontecido muito, sabe? Assim, você olha o filme, tem um jovem, sabe aquela série, pá. E tem tem muita visibilidade. Você acha que tem muita visibilidade desses projetos, em geral? Assim, tem séries, né, grandes, né, produzidas no Brasil, que os jovens estão lá, programas de reality show, que são produtoras grandes do mercado que querem os jovens Queiro lá. Não só pelo fato de apoiarem a causa, de estarem conosco nesses processos, de incentivar o mercado, mas pelo talento do jovem, pela diversidade do jovem. Até na energia, né? Porque tem uma energia diferente. É isso, agrega energia, agrega essa diversidade, entendeu? Eles querem essa mão de obra, que é uma mão de obra muito especial. Né? E muito diferenciada. Então, a juventude tem tudo aí nas mãos, só precisa acreditar um pouco mais nela mesmo. Exatamente. É realmente uma ansiedade gritante, inclusive no audiovisual hoje em dia, que tá crescendo, mas aos poucos, bem aos poucos, né? Passo de mula. Ainda mais no quesito audiovisual brasileiro, né? Que sempre teve essa dificuldade pra se colocar no topo e as pessoas ficarem consumindo igual consomem, né, a cultura de fora. E aí é muito bonito a gente estar tendo essa corrida, né? Aqui a gente, o que acontece, né? A gente é um país que tem muita descontinuidade das suas políticas públicas, né? Na arte e cultura e no cinema principalmente. Então entra um governo que derruba todas as políticas, aí volta outro governo que começa a reacender as políticas, aí vem outro governo que derruba as políticas. Então a gente vive esse ciclo de 4 em 4 anos, muitas vezes, né? Então é tenebroso o cenário que a gente tem no país. E não se faz um investimento que é fundamental, que é na etapa final ali da produção de um filme, que é o lançamento, distribuição, né, o marketing desse filme, como que ele vai rodar o mundo, como que ele vai rodar as salas de cinema do Brasil. Então, projeção, exibição,
é um lugar, né, que fica num vácuo eterno no país que não tem investimento e isso prejudica muito essa formação de plateia. Então, a partir do momento que a gente fizer um investimento nesse lugar da cadeia, a gente vai ter uma formação de plateia que vai querer ver filme brasileiro no cinema. Sim. Aconteceu um fenômeno agora, que foi ganhar um Oscar, que isso foi realmente um fenômeno, né? Um filme brasileiro, falado em português, né? Concorrer lá, que a gente tinha aí Walter Salles, tinha toda uma questão ali de lobby dentro da academia, que é isso que funciona lá, e, enfim, para você chegar lá naquele topo. E que a gente chegou. E aí tá acontecendo um movimento muito melhor para esse lugar, né? Por ano a gente produz, em média, 200 filmes no Brasil. Quantos chegam nas telas de cinema, né, desses filmes brasileiros, que pelo menos 50% dos filmes são incríveis, né? Sim. Falando sobre a nossa cultura, sobre os nossos territórios, sobre as nossas pessoas. Cadê esses filmes no cinema, né? Então, a gente tem aí o exemplo da Índia, né, da Coreia, que são países que têm políticas de fortalecimento de sua plateia e de sua cultura local. Né? Então, a gente precisa voltar os olhos para esse lugar dentro da cadeia para dar o salto que é necessário, né, dentro do setor. Sim. Ai, muito bonito. Eu adorei essas falas. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar nosso programa. Nosso tempo. Exatamente. Mas muito obrigada por você estar aqui no Cine Orla e mostrar um pouco do seu trabalho. Da instituição, de como funciona e da visibilidade que a gente precisa dar pra vocês. E dos jovens. Maravilhoso. E dos jovens, E dos exatamente. Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar aqui rapidinho. Você tinha falado umas colinhas de números. É, Conta pra gente então, que dá tempo. Mas assim, só uns números assim que é muito legal. Sim. Nesses 4 anos do programa de acesso ao mundo do trabalho, já foram 1.354 indicações para o mercado de vagas. Legal. E essas 1.354 indicações, né, de vagas, né, mostram que realmente a gente está no caminho certo, né? Que tem mercado. A gente precisa acessar, né? Exatamente. Trabalhar para isso. Exatamente. Estamos aqui acompanhando a vitória de vocês de novo e de novo. Obrigada. A senhora quer informações nas redes sociais? Quero. Conta pra gente o Instagram, do Instituto, o seu, todos. Instituto Quero e só, tá? O site é .org, institutoquero.org. No site, vocês conseguem encontrar, né, quem quiser entrar, todas as redes sociais do Queiro, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Sim. E tal. Né? Então, sigam o Queiro e dentro do site, acho que é importante falar, a gente tem um streaming com quase 500 filmes produzidos que estão lá gratuitos para assistir. Falando em filmes, vamos agora para as nossas indicações. E nessa quinta temos alguns lançamentos como O Esquema Fenício, o novo filme de Wes Anderson, escrito em parceria com Roman Coppola. O excêntrico magnata Zsa Acorda já sobreviveu a 6 acidentes de avião e é pai de 9 filhos homens e uma única menina, a freira Yes. Ele determina que ela seja a única herdeira de seu patrimônio, mas antes pede ajuda da filha para garantir que seu projeto de vida saia do papel. O Corda Land and Sea Forense Infrastructures SAM. Agora, eles precisarão viajar pelo mundo acompanhados pelo ingênuo tutor Bjorn, negociar com empresários, empreiteiros e criminosos perigosos, confundindo-os sobre suas intenções para afastá-lo do esquema. Saneamento Básico, o filme. O lançamento no cinema depois de quase 20 anos, esta obra de Jorge Furtado com Fernanda Torres, Wagner Moura e Camila Pitanga volta aos cinemas. Uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul recorre a um vídeo para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo. Confinado. Quando Ed arromba um SUV de luxo, ele cai em uma armadilha mortal preparada por William, um autoproclamado justiceiro que entrega sua própria marca de justiça distorcida. Sem meios de escapar, Ed deve lutar para sobreviver em uma viagem onde a fuga é uma ilusão, a sobrevivência é um pesadelo e a justiça muda para alta velocidade. E no Poço Cinearte, Oeste Outra Vez, um longa de Enrico Rassi e selecionado para o 52º Festival de Cinema de Gramado. Vai apresentar a narrativa de um faroeste brasileiro ambientado num lugar isolado do sertão de Goiás. No Brasil, onde homens rudes, incapazes de lidar com suas próprias fragilidades, são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros. E fora dos cinemas, também recomendamos vocês acessar o site do Queiro
assistirem os curtas deles e os filmes, principalmente Quero, Andor e Sócrates. E esse foi o Cineora da Semana. Falamos muito sobre esse projeto maravilhoso que eu quero, que ajuda muito esses jovens. A gente encerra por aqui. Não deixe de acompanhar o Cineola nas redes sociais e compartilhar com seus amigos. Até a semana que vem.